Hoje nosso grupo tá pequeno, né? Cadê o povo? Estamos em 5 somente. Professor, aquele livro lá que você me passou é muito bom mesmo, né? Bom, né? Tem Eu toda a gosto muito. base, o inteiro ali, né? Assim, a introdução, né, dos estudos. Sim, eu gosto bastante do conceitos. Foi conceitos e métodos que eu te mandei, né? Não, eu Foi. te mandei o outro. Foi conceitos e métodos? Calma aí, eu vou ver aqui para Eu te falar mandei o da certinho. capa laranja primeiro, né? Peraí, que eu vou ver Deixa para eu te achar a falar Sara aqui. certinho. Ah, Foi não, eu te mandei terapia, o. É, terapia conceitos e métodos. familiar, conceitos e métodos, Conceitos e do métodos, é. Schwartz, sei lá como é que fala. É do Research. Nichols e Schwartz. Isso, Schwartz. isso. Ah, Esse é Schwartz. bem bom para quem quer iniciar qualquer leitura. E ele, se eu não estou enganada, é ele que é bem difícil a gente encontrar de forma física, porque os exemplares Botaram. já acabaram. E que se tu encontra, é caríssimo, né? O valor. Uhum. Mas Deve ele, encontrar em sebo, então, né? Talvez seja melhor em algum procurar. sebo, pode ser que encontre, mas normalmente, quando ele é lançado algum sebo, alguém já compra. Uhum. E a gente conseguiu ele em PDF e eu compartilho com os alunos, né? Eu Ele é estava bem. olhando a respeito da. Desculpa te cortar, mas eu estava olhando a respeito da formação em sistêmica. Ela é bem longa, né? São 2 anos e meio. Desculpa, deu uma falhada, eu não entendi. A formação em sistêmica aí de vocês é bem longa, né? São 2 anos e meio, são 30 É, meses. porque a nossa formação que a gente vai lançar, que a gente lançou agora, então com as inscrições em aberta, ela é formação e pós-graduação em conjunto. É os dois títulos. É teoria e prática em conjunto. Porque normalmente as pós-graduações aqui são 1 ano e meio, 2 anos, e as formações em média 2 anos até 3. No caso, a minha formação eu fiz, foram 3 anos de formação. E a que a gente está lançando é pós-graduação e formação. Então, a pós ela é mais teórica e a formação ela é mais prática, né? E aí, nesse sentido, a gente quis fazer os dois para que o acadêmico, para que o aluno, ele, o profissional, né? Porque a grande maioria já são psicólogos formados, eles possam sair com toda a base teórica e toda a estrutura prática também. Né? E aí já sai com a experiência de estágio, vai fazer supervisão, acompanhamento de caso. Então, ela é bem completa. Daí sai com título, né? Porque em muitas situações a necessidade de um título conta bastante. Então, daí a proposta é que ela seja a pós-graduação junto com formação. Entendi. Ah, super bacana. E aí no EAD tem um encontro presencial por ano, né? Que está previsto. Isso, exatamente. Aí no nosso, quando ela é lançada em AD, a gente vai fazer um encontro por ano aqui em Santa Catarina, daí. Que é em Criciúma, no caso. Criciúma ou na capital, vai depender de como a gente vai estruturar. Às vezes fazer na capital para quem vem de fora é melhor, porque daí já está Ah, é. do lado do aeroporto, Floripa, daí a gente arranja um espaço bem bacana para realizar essa imersão, né? Daí Ah, entendi. a gente faz essa imersão e a gente brinca que é quase que um retiro, porque daí é Ah, uma legal. proposta bem bacana. Daí uma vez por ano a gente faz isso. Legal, tá bom. Tá? Então, meninas, eu vou iniciar com vocês, né? A gente vai dar seguimento em algumas conversas que a gente vem tendo relacionado à psicologia sistêmica familiar. E aí eu gostaria de iniciar abrindo com perguntas para que a gente troque uma ideia, para quem tem dúvidas, se vocês buscaram ler,
né, os artigos, os livros que eu mandei, para que a gente possa estruturar assim o nosso encontro de hoje. No ano que vem, só para deixar mais claro, a gente vai ter a presença de outros profissionais, outros professores, outros convidados também, mediando os grupos de estudo, tá? Esse ano vocês estão vendo só esse rostinho aqui. Mas no ano que vem terão outros professores também fazendo as mediações, porque o grupo de estudo uma vez por mês, de 20 em 20 dias, né? Então teremos outras pessoas fazendo. Então eu gostaria de abrir para vocês, para essas perguntas, se vocês têm dúvidas relacionadas à psicologia sistêmica, se conseguiram ler os artigos que eu encaminhei, se eles foram suficientes, supriram as necessidades e as dúvidas de vocês e tudo mais. Não? Tudo certo? Sara, que chegou agora. Sara, tu tá bem falante, Sara? Então, eu, na verdade, é aquilo que eu te falei, né? Eu tô, assim, dividida, o meu coração. E aí eu acho assim, a sistêmica eu já tenho muito mais familiaridade por eu fazer a formação em constelação familiar, né? Certo. Então eu estudo a constelação e estudo a análise transacional. Então a gente fala muito, né, de família e tal. E aí por isso que eu resolvi buscar informações sobre a sistêmica. Aí o que eu fiquei mais na dúvida é se eu posso atender só indivíduos, que daí você me explicou, porque não que eu descarte essa possibilidade no futuro. Já fui até procurada para atender casais e tudo mais. Mas por enquanto eu pretendo atender só individual, né? E aí o que eu fiquei nessa dúvida, se realmente é a formação sistêmica que eu preciso ou não, entendeu? Entendi. Então, como eu te mencionei, né, é bacana até explicar, porque às vezes isso é dúvida das outras meninas também, né, que estão aqui no grupo. O atendimento na abordagem sistêmica familiar, ela vem com esse título, na a questão familiar, mas não significa que eu não possa atender o indivíduo de forma sozinho, né? Ele no consultório, individualmente. A gente pode, sim, mas qual é o diferencial da psicologia sistêmica? É que a nossa base de estudo, para onde que nós vamos observar esse sujeito, a construção dele, as bases iniciais é o berço dele, é a família. Como que foi o contexto onde ele foi criado, aonde foi o contexto em que ele nasceu, quem eram, né, o tipo de família que ele estava inserido, se era a família biológica, era uma família nuclear, ou ele estava na família de extensão dele, né? Lembrando que a biológica é nossos pais biológicos, a nuclear é a que a gente está vivendo naquele momento, e a de extensão são os nossos parentes. Então, a gente tem que buscar entender esse contexto da onde que essa criança, ou esse adolescente, adulto, enfim, o nascimento dele, da onde que veio. E aí nós vamos buscar entender também como que era a estrutura e a dinâmica daquela família. E, por fim, a visão sistêmica, a visão do todo. Nós vamos olhar o ser biopsicossocial, a dimensão biológica, psicológica e social dele. Victor Franklin vem trazer a dimensão biopsicossocial barra espiritual, né? Então, a gente também leva em consideração isso, não trabalhamos com essa dimensão, a gente sabe, né? Mas a gente leva em consideração que isso é extremamente importante para o nosso cliente quando ele traz isso, ou essa queixa, ou esse discurso para o consultório. Né? Então, é nesse sentido assim que nós vamos observar o todo, não apenas a psique, não apenas uma dimensão, não apenas a queixa que ele está trazendo, porque ela tem muito significado, ela tem símbolo, ela traz uma informação, ela tem alguma coisa, né, por detrás daquilo. Por exemplo, um paciente que traz um discurso de uma compulsão por compras. Tu vai investigar, tem outras compulsões também presentes na vida dele. Aí tu vai investigar, ele tá querendo suprir uma determinada carência, daí tu precisa entender qual é essa carência, né? Da onde que tá vindo, né? Qual é o caminho que ele tá fazendo para chegar naquele comportamento atual. Então a gente precisa entender o contexto histórico desse sujeito. E o contexto histórico dele está totalmente vinculado à família, né? Então a gente vai buscar entender os processos familiares e a dinâmica familiar dele. Aí, se necessário, em alguma situação, a gente vai trazer a família para o consultório. Então, por exemplo, na primeira sessão, a gente fala isso para ele, né? A gente fala para ele assim, que no nosso contrato verbal, que
qual que é o nosso método de trabalho, como que é a visão da sistêmica, e se em algum momento for necessário, a gente vai fazer o convite para algum membro da família dele, fazer parte da sessão dele, do atendimento dele, ou o esposo, a esposa, algum filho, o pai, a mãe, ou se ele quiser sinalizar para nós essa necessidade, ele também pode, né? Ele pode questionar, perguntar, olha, eu acho que agora é a hora da minha mãe vir para terapia comigo, agora é a hora do meu esposo estar presente. Aí a necessidade da demanda de surgir de estar presente a família no consultório pode surgir pela necessidade nossa ou pela necessidade do paciente de perceber isso, de ele falar, eu acho que é hora, né? E aí sempre de acordo com o nosso paciente. A gente nunca vai chamar um membro da família sem autorização dele, né? Isso tem que ficar muito claro. Por exemplo, já aconteceu. Essa questão, a tecnologia hoje facilita muito para que os familiares tenham contato conosco, com o psicólogo, para que eles possam mandar um WhatsApp. Então, já aconteceu da esposa mandar uma mensagem para mim. Ah, eu quero ir aí falar contigo porque o meu esposo não está sendo verdadeiro no consultório. Né? Já aconteceu isso. Já aconteceu de a mãe, né? Ah, eu quero confirmar contigo se a minha filha está indo porque eu acho que ela não está indo para o atendimento. Daí tu já começa a entender que a disfunção naquela dinâmica familiar, né? A falta de comunicação, a falta de entendimento, de compreensão, de confiança, de segurança. Transparência. Né? Isso, exato. E aí, qual é o movimento que a gente tem que fazer? A gente tem que falar assim, olha, eu vou conversar com o meu cliente, porque ele é o meu cliente prioritário, né? E a partir do acordo que eu fizer com ele, eu te dou uma devolutiva. Eu volto a conversar contigo. E aí a gente vai fazendo esse processo. A não ser que seja uma criança, um menor de idade, né? E aí a gente tem que dar a devolutiva, os pais precisam estar presentes no consultório, né? Semanalmente, o discurso com a família, a escuta sozinha da criança e do adolescente, isso é extremamente válido, não tem como não fazer, mas sempre buscando essa devolutiva para mediação familiar. A criança, ela é sintoma da sua família, nem sempre o problema é ela, né? Ela só está trazendo sintomas daquilo que ela está vivendo no dia a dia dela. E aí os pais acreditam que ela seja o problema, mas não necessariamente. Não necessariamente. Sim. Aí a gente precisa ter isso, a gente precisa ter domínio para poder conversar com esses pais e deixar isso bem claro, né, para eles. Outro detalhe bem bacana relacionado a esse contato com a família é que a gente deixa isso tudo bem claro. Ah, então, por exemplo, já aconteceu, o paciente fala para mim, não, já que eu não quero a minha mãe no consultório. Eu falo, olha, eu acho que eu preciso da tua mãe aqui, pra gente conversar um pouquinho, eu ver qual que é a visão dela, a perspectiva dela. Ah, eu acho que não é hora. E a gente tem que respeitar isso, né? A gente tem que dizer, não, ok, tá tudo certo, vamos ir trabalhando assim. Quando você se sentir preparado, seguro, a gente traz ela. E aí já aconteceu, logo na sequência, 2, 3 sessões depois, ele fala, ah, agora eu acho que é hora da minha mãe vir, porque eu falando em casa não está sendo suficiente, eu explicando não está acontecendo, eu preciso que a minha mãe venha para que tu fale para ela. E aí a mãe vem. E aí você faz a sessão dos dois juntos, ou você conversa com a mãe separadamente? Depende do caso. E daí é o acordo que eu vou fazer com o meu cliente. Daí eu vou questionar para ele como que ele se sente comigo conversando com a mãe dele na frente dele, ou se ele prefere uma conversa sozinho, eu e ela. E aí esse acordo eu vou fazer com ele antes da sessão com a mãe acontecer. Pode ser numa sessão anterior, uma semana antes, pode ser no dia, eu convidar o meu paciente no atendimento comigo, e aí conforme eu mediar com ele ali, e como? Tu queres que ela entre com a gente? É sempre um acordo, a gente tem que ter a visão, Sara, de que a importância do combinado com o meu paciente é o que vai fazer diferença no consultório. Né? Tudo que eu acordar com ele, eu tenho que cumprir com aquilo. Então, tudo que eu combinar com ele é o que eu tenho que fazer de mediação dentro do consultório. Então, vamos pensar numa hipótese de que o paciente trouxe a mãe para o consultório e eu não conversei com ele, não defini com ele. E aí a mãe traz uma queixa, uma dúvida, e eu vou lá e devolvo para ela o paciente disse isso. E ele não queria, né? Ele não posso, é uma quebra de ética e sigilo. Então eu sempre faço esse acordo com os meus pacientes. O que tu me permite conversar com a tua mãe? Qual é o assunto que eu posso abordar com ela?
né? De que maneira que eu posso tratar esse assunto? Eu posso ser bem direta? Posso ser bem objetiva? Como é que tu queres? E aí a gente vai cumprir com aquilo. É a mesma situação que, por exemplo, eu já vi acontecer na clínica escola, ou às vezes até em consultório de colegas, ou que eu já participei no meu processo terapêutico. Eu discuto um caso, por exemplo, eu sou paciente, vamos supor nessa ideia, né? Eu vou lá na minha psicóloga e aí eu falo para ela assim, trato um assunto relacionado a uma viagem que eu e meu esposo vamos fazer e eu reclamei do meu esposo no consultório. E quem vai me buscar na terapia é o meu esposo. Vamos pensar assim. E aí, quando eu chego ali na recepção, eu e a minha psicóloga, meu esposo chega, meu esposo faz um comentário: ah, esse final de semana eu acho que vai chover. Pois é, Jaqueline me disse que vocês iam viajar, né? Será que vai dar boa essa viagem? Acabei de quebrar o sigilo. A psicóloga acabou de quebrar o sigilo comigo. Entende? Porque ela não pode expor nada que a gente conversa com o senhor. Ah, mas é um assunto aleatório, não tem nada a ver, eles estão falando do tempo. Mas ali já quebra a houve, confiança. na impulsividade da atendente, da psicóloga, já houve uma quebra. É que nem quando eu falo assim, ouvi falar muito de ti no consultório. Digamos, né, eu psicóloga, chega alguém aqui, algum familiar, eu já ouvi falar muito de ti. Ah, ela fala bem de ti. Por mais que seja bem ruim, a gente não pode ter esses comentários, porque isso foge do combinado com o nosso paciente, né? Ou então, quando, vamos supor, né? A mãe traz uma criança num dos atendimentos e a criança fica na recepção, e aí depois no final, você é a fulana? Tá, ok, vocês estão se apresentando, mas não é bacana, tu entende? Não é legal a gente fazer isso. Porque parece, essa mulher já me conhece, já sabe quem eu sou e eu nem sei quem é ela. A criança vai pensar assim. E o teu próprio cliente vai pensar, ela está expondo algo que eu não permiti. Às vezes não é por maldade, né, que isso acontece, que o psicólogo acaba fazendo isso, é por impulsividade ou para até criar um vínculo, né? Acaba pegando mal, né? Quando alguém traz alguém no consultório, posso me apresentar? Tu me permite, né, dar um oi, falar quem eu sou, que eu conheço? Não, Jaque, tranquilo, pode ir ali, conversa com meu filho. Então, algo que seja bem leve, sabe? Não pode se tornar pesado. Não pode se tornar pesado nem para a pessoa que você está se apresentando, nem para aquele outro que está chegando ali. Então, qualquer comentário que eu for fazer para os meus clientes, eu tenho que ter um combinado e um acordo com eles. Semana passada eu tive uma situação bem difícil, porque eu fiz a sessão com o meu paciente, perguntei como é que ele estava, e ele não estava melhorando. E eu estou em contato com a psiquiatra dele e tal, perguntei para ele se ele estava tomando as medicações, e ele falou que estava. Eu falei, bom, então eu vou ter que falar com a psiquiatra, porque não está dando certo. Aí, quando foi mais tarde, ele mandou assim: ai, doutora, eu achei aqui uma receita que na verdade eu não tinha comprado. E aí começou uma conversa meio esquisita no WhatsApp, porque eu falei: ué, mas como assim? Esse daí não era mais para você tomar, ela trocou pelo outro. Aí ele falou assim: eu não tô te entendendo, eu vou passar para minha esposa, para ela explicar. E aí a esposa me contou um monte de coisas que ele não tinha me falado. Ele nem tinha começado a medicação. A troca, né? Porque já teve uma medicação que não deu certo, a médica trocou, aí ele falou para mim que ele tinha começado a nova e ele não estava melhorando. E aí eu já tinha até mandado mensagem para psiquiatra e tudo mais. Aí a esposa veio me dizer que na verdade eles estavam sem dinheiro e eles não compraram a nova medicação. E ele não queria trocar, porque assim, como ele comprou uma caixa lá com 30 comprimidos, quando ainda estava com 15, a mulher mandou mudar. Aí ele falou: não, agora eu vou tomar esse até o final e depois a gente arranja dinheiro para comprar o outro. Nossa, daí é uma situação assim bem difícil, né? Porque que nem eu falei para ela, meu Deus, mas o meu paciente é ele, né? Então ele que tinha que ter trazido essas informações, o que é muito importante. Acabei fazendo ali meio que uma psicoeducação com ela em relação à doença e à situação dele, né? Mas realmente eu fiquei também nessa situação assim, porque ela falou assim: ele nem pode saber que eu tô te contando essas coisas. Não tem problema. Como ele permitiu, né? Ele que mediou. Converse com a minha esposa. Foi assim que aconteceu, né? Então não tem problema tu a escutar, tá? Não teve problema tu ouvir ela e ela te trazer essas informações.
até pelo fato de talvez ele estar tomando a medicação errada, fez com que ele não tivesse alinhado a devolutiva que ele estava fazendo para ti, sabe? Ele não conseguisse se expressar, usar os termos corretos, falar de forma clara para ti. Então, como ele tomou a atitude de falar, converse com a minha esposa que ela vai te explicar, aí, ok, não tem problema nenhum, sabe? Errado seria, vamos dizer, que ela te ligasse e falasse, olha, Sara, eu sou a esposa do fulano e eu tenho informações que ele não te passou. Isso. Mas também a gente não consegue controlar o comportamento do outro. Às vezes tu vai ouvir um áudio de uma pessoa aleatória que tu recebeu, porque o nosso contato tá aí, as pessoas nos chamam, né? E aí, o que eu faço quando isso acontece? De alguém, sem o meu paciente saber me chamar, eu falo para a pessoa, ok, eu vou informar o meu cliente que tu me trouxe essa informação e vou conversar com ele no consultório, né? Eu faço dessa forma, porque eu não posso guardar essa informação para mim, porque é uma informação dele, daquela pessoa, né? Então, dessa forma que aconteceu contigo, não foi errado, não, porque ele que mediou, né? Ele que trouxe a informação para ti, tá? Então tá. Não tem problema, não. E teve uma outra paciente que perguntou se eu podia atender o filho dela, porque ela tá com uma relação bem conturbada, o menino tem 13 anos. E aí ela falou assim, daí eu não sei se você poderia conversar com ele e tal, né? E aí é tudo uma questão, então, que na sistêmica a gente acaba aprendendo como fazer, né, essa mediação. Sim. Com o resto da família. Como é que é? Não entendi, desculpa. Com a sistêmica, a gente acaba aprendendo como fazer essa mediação, então, com o resto da família, né? Exatamente. E existe a possibilidade disso acontecer, né? Vou te dar exemplo de um caso que eu tô acompanhando agora. O menino, ele é autista, mas eu não atendo ele, eu atendo a mãe, por uma questão de violência intrafamiliar. Ela veio fazer terapia, uma separação que está acontecendo e tudo mais. No meio do processo, ela me pediu, Jaque, tu pode fazer uma avaliação com meu filho? Ele é autista, ele tem grau leve, mas ele veio com essa avaliação aos 3 anos, ele tem tantos anos, e eu preciso desse laudo, né, para levar para a escola. Eu falei para ela assim, olha, eu posso fazer? Isso possibilita, a sistêmica nos possibilita atender, né? Porque a minha proposta com ela, já no início, era fazer mediação com o filho, porque o filho viveu, né, vivenciou, visualizou algumas violências que ela havia passado. Então, ele precisa de um processo psicoterapêutico. E aí eu falei para ela assim, eu vou ver a possibilidade, aí no meu caso é questão de agenda, né? Eu vou ver a minha agenda, se a gente faz ainda esse ano ou ano que vem, ou se eu encaminho para alguém. Mas no caso, eu iria estar fazendo uma avaliação, daí seria separado da mediação familiar, né? A avaliação psicológica é uma coisa, o atendimento psicoterapêutico é outra. Mas a proposta que eu ofereci para ela seria ele fazer um acompanhamento neuropsicopedagógico aqui no consultório com uma outra profissional, enquanto comigo ele não ia vir fazer estímulos, questões nesse sentido, nós íamos fazer mediação com ela, algumas sessões eu ia ouvi-lo, né? Eu ia para eu entender como é que tá a mente dessa criança nesse processo que ele viveu, né? Que ele vivenciou na questão da violência. E aí eu iria estar trabalhando com ela nesse sentido, assim, de estar mediando mesmo. E aí foi uma demanda diferente. Eu deixei claro para ela como que seria, né? Que é um processo separado da mediação familiar. E aí acontece, por exemplo, de uma sessão mediação familiar se tornar um atendimento individual, de uma mediação individual se tornar um atendimento de casal, de uma mediação de casal se tornar, sabe? Então esse processo ele vai acontecendo. A gente tem que ter o feeling, né? O feeling, a pegada, o olhar, perceber para qual caminho que a gente vai levar aquele paciente. Entendi. Mas aí é possível, então, você, por exemplo, atender um casal separadamente? Sim. A gente pode, tu vai propor um método de trabalho para eles. Quando tu propor um método de trabalho para eles, por exemplo, tem casais que eu atendo no consultório assim. Eles vêm semanalmente, individualmente, e uma vez no mês eu atendo eles de casal. A minha de casal foi assim. Porque a demanda que eles trazem, por exemplo, no individual, era questão de relação. Porque a diferença é assim, no individual, tu vai tratar as queixas daquela pessoa, os conflitos internos dela. Na terapia de casal ou na mediação de família, você vai tratar a relação e a dinâmica.
O que não pode acontecer é numa terapia de casal ou individual, a gente tá ouvindo as queixas do paciente e a esposa ser ouvinte também. Se tornar uma coterapeuta, entende? Esses papéis não podem acontecer no consultório. Por exemplo, o esposo vem trazer as queixas de ansiedade dele, daí ele começa a falar de sintomas, de coisas dele que são pessoais, dos conflitos familiares dele, da infância dele, e a esposa tá ali do lado. É isso mesmo. Aconteceu mesmo. Entende? Isso não. A gente tem que tratar a relação do casal. Aí tu vai investigar como que tá a relação, como que tá a sexualidade deles, como que tá a dinâmica, a conversa, como que eles estão lidando com a questão financeira, temas de relação conjugal, né? Aí tu vai tratar a relação. O que não pode acontecer é um dos parceiros se tornar ouvinte do outro e automaticamente coterapeuta, né? Se torna um terapeuta junto contigo ali, porque daí ele vai também dar a opinião dele, ele vai também se posicionar, ele vai criar ou ele vai intervir, né? Falando, não foi assim, não. Isso, né? Vai desqualificar a voz daquela pessoa. E aí a proposta não é essa, né? Vai às vezes diminuir a dor do outro. A proposta não é essa. A proposta é a gente estar ali trabalhando a relação do casal. Então essa é a chave, a grande diferença entre mediação de família ou de casal e atendimento individual. Eu passei uma situação esses dias atrás que foi assim, eu atendo a paciente há mais tempo e ela me indicou o ex-marido dela. Tá. E aí o ex-marido dela veio fazer terapia comigo. E aí desde o começo eu peguei e falei assim, olha, a gente precisa ver se realmente vai dar certo, né? Se não vai haver imparcialidade, eu tenho que ser imparcial nos processos. Sim. Afinal, vocês nem casados são e eu também não sou terapeuta de casal. Mas aí acabou que ele trouxe muitas coisas a respeito dela. E aí eu achei melhor, então, encaminhar para uma outra pessoa. Mas se eu tivesse, então, uma formação sistêmica, eu poderia ter tratado, mesmo eles não sendo mais um casal. Isso, poderia sim. Porque eu fiquei nessa, entendeu? Ficou muito complicado para mim, porque nenhum dos dois querem voltar com o outro, um já tem até outro relacionamento. E aí eu fiquei assim, entendeu? Achei melhor. Com dor na consciência, assim, sabe? Com um pouco de peso, mas... A gente tem que trabalhar na gente isso, né, Sara? Essa neutralidade de que são pessoas totalmente diferentes, de que a demanda é totalmente diferente e que a nossa escuta tem que ser qualificada de forma individual imparcial. Também. Isso, imparcial também, perfeito, isso mesmo. E aí poderia ouvir esse esposo, talvez ele tivesse queixas do relacionamento que ele teve com ela, talvez ele tivesse sintomas ainda trazidos daquele relacionamento. Muitos. E aí tu iria tratá-lo como se não fosse esposo dela, porque hoje os dois não têm vínculos. É mais ou menos isso, né? Não tem. Então, os dois não têm vínculo, não tem problema nenhum. Só não poderia mudar a tua visão da perspectiva dessa tua paciente. Daí tu teria que permanecer neutra enquanto tu atendesse ela. Assim, eles não têm vínculo assim de namoro, mas eles se falam muito. Sim. E aí, quando eu percebi isso, que eles se falavam todos os dias, então aí que eu achei melhor. Entendeu? Entendi. Então a gente tem que saber o nosso limite, né? Isso é fato. O primeiro processo de autoconhecimento do terapeuta é saber o seu limite, até que ponto que ele consegue encaminhar e enviar o atendimento, fazer o processo com esse paciente. Por exemplo, uma situação que aconteceu comigo, eu atendia na clínica escola, eu era supervisora, eu sou supervisora de estágio sistêmico clínico, e eu acompanhei uma moça que ela tinha muitas questões relacionadas à família, tendência suicida, então era um suporte que eu tinha que sempre estar dando para o meu aluno, para o meu acadêmico que atendia essa paciente. Então, muitas sessões eu estava presente, né, dentro do atendimento clínico do meu aluno. Eu estava ali mediando junto com ele. Isso deve fazer uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio. 1 ano e meio, 2 anos. Hoje, no meu consultório particular, o ex-marido dela veio buscar terapia. Foi totalmente coincidência. Eu não fui indicada por ninguém que ele conhecesse. Fui indicada, né, por um outro profissional, mas não ninguém da família, não foi indicação dela e tudo mais. No meio do processo que ele fala para mim, que ele cita o nome da paciente,
E o determinado comportamento que ela tinha era um comportamento muito particular daquela paciente de 1 ano e meio, 2 anos atrás, e o nome era o mesmo. E aí eu deixei claro para ele, eu disse, olha, eu preciso saber que eu atendi a fulana lá na clínica escola. Ele, eu nem sabia que ela fazia terapia lá. Ele falou para mim, eu não sabia. Eu assim, então, porque era bem no momento da separação dos dois. Aí eu assim, hoje tu és meu paciente. Ela não foi minha paciente lá, mas eu era supervisora do caso dela. Então eu quero que tu saiba que eu a conheço, né? Eu a conheço, eu sei de quem tu estás falando, não tem problema, não vai interferir no meu atendimento contigo, tá tudo certo. Isso faz 1 ano e meio, 2 anos atrás. Eu vou agora acompanhar o teu processo. Mas, por exemplo, vamos supor que em alguma situação essa menina, sei lá, entrasse no meu perfil profissional e fizesse um comentário, essa é a melhor psicóloga, nananana, né? Fizesse um comentário, eu gosto muito dessa profissional, já fui atendida por ela. Fizesse algum comentário nesse sentido. E esse meu paciente atual de hoje visse, dele falar, eu falei dela e ela nem me falou, né? Então, por isso que eu prezo muito pela honestidade e pela verdade no consultório com os nossos clientes. Para evitar, esse é um processo de prevenção. Nós estamos evitando prejuízos e causas, né, no futuro que poderia acontecer. Estou prevenindo, talvez nem acontecesse, ele nem tem mais contato com ela, talvez ela nem fizesse nenhum comentário desse, né, porque o meu perfil profissional é aberto. Mas vamos supor que acontecesse, porque eu sei que ela me segue, então eu pensei lá na frente, né, lá, pode acontecer de ela fazer um comentário, de ela falar alguma coisa, Então, nesse sentido que eu digo para vocês, nós precisamos ter muita honestidade, né, no nosso consultório. Tem que ser muito honesto, porque você está prevenindo determinados comportamentos e ações futuras. Entendi. Certo? Beleza, obrigada. Falando ainda no tema, né, nessa questão do atendimento, sobre os conceitos e métodos da psicologia sistêmica, eu acho que vocês lembram, né, que eu devo ter falado do porquê que a sistêmica surgiu, do porquê que a sistêmica veio para o Brasil, e o grande diferencial dela no Brasil. Mas eu acho importante ressaltar isso, porque vai fazer uma introdução ao que nós vamos estar falando agora nesse tempinho que falta. Os nossos autores apontam nesse livro que eu mandei para a Sara e mandei para o nosso grupo de estudo, que é o Terapia Familiar, Conceitos e Métodos, eles vão falar que quando na introdução do Brasil, da psicologia sistêmica no Brasil, os teóricos, né, na época, os psicólogos, eles sentiam falta do atendimento, do processo do atendimento. Parecia que não era suficiente, faltava alguma coisa não está correta, tem alguma coisa que está faltando, porque, né, no princípio da psicologia, o que se olhava? A psique, né, todo o processo psicológico dos pacientes, então olhava a psique, mas se entendia que tinham demandas que eram surgidas de outras questões, não apenas do inconsciente, não apenas do subconsciente, não apenas dos processos psicológicos básicos. Tinham demandas que surgiam daí da família, do contexto onde essa pessoa estava inserida, tinham demandas que era do dimensão biológica, e o manejo terapêutico. Né? Hoje nós estamos falando aí de atendimento, manejo terapêutico. Dentro do manejo terapêutico, o contato, se vocês estudarem, né, um pouquinho mais lá sobre o início da psicologia, era muito frio, né? O contato do profissional com o paciente era muito frio. A psicanálise, ela é muito fria. Até hoje, principalmente quem é psicanalista raiz, é muito frio no sentido do contato com o paciente. E aí os nossos terapeutas da época sentiam falta disso, de poder ouvir outra demanda, de poder ter um contato mais humanizado com o paciente, de olhar com mais cuidado para esse paciente. E até que surgiu aí o atendimento psicológico, a teoria sistêmica familiar, trazendo aí base teórica para esse processo, para esse atendimento. E esse jeito mais humanizado, né? Não é um jeito de... Não vai pegar teu paciente e levar para tua casa, não é isso. Tu não vai pegar teu paciente, ele é um paciente carente, tá sofrendo, tá faltando quesitos financeiros, comida em casa, tu vai encaminhar, né? Tu vai encaminhar, tu vai mostrar para ele o caminho que ele tem que ser feito.
vai mostrar onde que na cidade tem lugares sociais, ONGs que possam ajudar ele. Mas não é você que vai lá comprar o quilo de arroz da cesta básica e dar para ele. Mas a diferença é que você vai encaminhar o processo. Mas você pode ter uma escuta mais básico. Os alunos me perguntam, né, sobre atendimento. Professor, eu posso cumprimentar meu paciente, eu posso dar um abraço no meu paciente, eu posso apertar a mão do meu paciente. O que eu oriento? Esse processo, ele tem que ser feito a partir do que o meu paciente me permite. Se o meu paciente chega assim, olá, bom dia, boa tarde, e já vai se encaminhando para a recepção do consultório, tu não vai ali abraçar ele, oi, boa tarde, tudo bem? Não, né? Tu tem que trabalhar com o limite dele. Agora, se chegou, oi, boa tarde, tudo bem, psicóloga, tudo bem, Jaqueline? Estendeu a mão, tu estende a mão também. Às vezes a gente tem os pacientes mais calorosos, que eles já chegam, oi, psicóloga, quanto tempo, já vem, já abraça, já dá beijo no rosto. Aqui no Sul a gente dá, né, uns 2 beijinhos, 3 beijinhos no rosto, mas não são todos os clientes, não são todos os pacientes que vão fazer isso. Não são todos. Então, tudo depende desse processo. Então, eu trabalho sempre com o limite que o outro me permite, né? Então, se ele se permite cumprimentar dessa forma, é a mesma assim. Então, a assistente vai sempre trabalhar com o limite do outro. Você não vai ultrapassar isso, né? Seja isso no consultório, seja isso no cumprimento, seja isso com a família dele, na forma que for acontecer, certo? E como que é, Jaqueline? Ai, as outras meninas não estão fazendo pergunta, só eu tô falando. Vou fazer a última, hein? Ó, Não tem como problema. que é essa questão das redes sociais? Porque, assim, quando eu me formei em 2009. Então, naquela época, nossa, era a época de Orkut ainda, sei lá. No início da faculdade era Orkut. Então, ainda não era tão forte isso, mas uma professora que eu tive de clínica, ela falou assim para mim, vocês vão ter, pra gente, né? Vocês vão ter que se adaptar com isso. Não tem essa história de, eu não aceito paciente na minha rede, não sei o quê. Isso naquela época. Agora, a gente vê que isso é muito mais forte. A gente trabalha com rede social, né? Compartilhando conteúdo e tudo mais. Isso. E aí os pacientes pedem para seguir, e a gente quer realmente que eles sigam, mas também eles pedem para seguir nosso perfil particular e tudo mais. Então, como é que fica isso? Como é que é hoje essa relação? Então, assim, eu tenho 2 perfis. Eu vou falar de mim, tá? Não vou dizer o que é certo e o que é errado, vou falar de mim. Hoje eu tenho 2 perfis. Eu já tive apenas um perfil, meu perfil pessoal junto com o profissional. E a grande maioria dos marqueteiros vão dizer que um perfil é suficiente. Só que eu tomo determinado cuidado na nossa dimensão, né? Na nossa profissão, no nosso jeito de atuar. Porque hoje tem se desmistifica muito, né? Por que o psicólogo também é profissional? Por que ele não pode ir na praia? Por que ele não pode tomar uma cerveja? Por que ele não pode viajar com os filhos e publicar isso nas redes sociais? Ok, só que você tem que entender que qual vai ser o olhar dos teus pacientes para tudo isso, né? Qual vai ser o olhar deles para isso? Eles vão ter filtro, tá tudo certo? Se os teus pacientes te seguem, né? Que a gente consegue ver se eles estão seguindo ou não estão seguindo. Normalmente eu deixo meu perfil profissional aberto, a grande maioria está no meu perfil profissional, tem pouca publicação minha, tem mais publicações de conteúdo mesmo, coisas da psicologia, né? Os cursos que a gente faz. Mas no meu perfil pessoal, hoje eu já que não sou tão ligada nas redes sociais como já fui. Eu faço publicação hoje do meu filho, do meu esposo, às vezes eu tenho aqueles stories de 24 horas, né? Então, tem gente que vive dos stories. Então, por exemplo, agora, estou aqui fazendo uma aula pessoal da Viver. Agora, estou aqui jantando com meu filho. Agora, eu já que não faço mais isso. Às vezes, publico alguma coisa que eu acho legal, o que eu quero que as pessoas vejam, mas eu publico coisas não tão particulares, né? Se você me entende, não tão particulares, mas isso é uma escolha minha. É uma escolha minha. Hoje eu evito. Mas já fui muito das redes sociais, já tive muita gente conectada comigo, já fui meio blogueirinha, então eu sei o quanto que as pessoas estão presentes e o quanto que elas esperam de ti isso, né? Então, tem a necessidade de a gente saber filtrar.
Quem me segue no meu perfil pessoal são pessoas que têm a capacidade de filtrar que eu sou uma profissional, uma psicóloga, mas que eu tenho a minha vida pessoal, que eu saio, que eu bebo, que eu festo, que eu tenho filho, que eu tenho família, que eu amo, que eu fico brava, sabe? Se são pessoas que têm esse filtro, ok. Mas se tu tens pacientes, por exemplo, com determinado transtorno de personalidade, pacientes que têm um determinado déficit, que eles estão te seguindo na tua rede pessoal, tu tens que ver como que eles vão te olhar isso na vida profissional também, sabe? Não é criar preconceito. Muita gente levanta a bandeira disso. Ah, já que isso é preconceito, isso é aquilo. Eu já não olho dessa forma, não vejo como ser um preconceito ou querer diminuir o profissional, não é isso. Mas eu vejo como prevenção também, sabe? Prevenção no sentido de que os meus pacientes vão estar me seguindo, o que eles precisam ver de mim? Eles precisam ver, vamos supor, eu não tenho esse perfil, mas eu sou uma psicóloga que estou 100% conectada nas redes sociais. Aí vou lá e publico, hoje eu acordei de mau humor, não tô legal, tô com dor de cabeça, tô cansada. E eu tenho um paciente daqui 2 horas para atender. E esse paciente acabou de visualizar isso. Capaz de ele desmarcar a sessão. Ai, doutor, eu vi que tu não tá bem lá no teu stories, então vamos desmarcar, pode ser para outro dia. Sabe? É isso que eu quero dizer para vocês. Às vezes a minha particularidade vai sim interferir na minha vida pessoal. Então tudo depende de como eu posiciono a minha rede. Então na minha vida pessoal hoje o meu jeito Jaque de ser nas redes sociais, eu não vejo problema dos meus pacientes me seguirem, né? Não vejo problema. Mas a Jaque de 5, 10 anos atrás, talvez tivesse. Porque era uma Jaque mais festeira, era uma Jaque que estava mais na rua, que era blogueira, que tinha muitas publicações nas redes sociais, tinha muita coisa. Hoje eu fiz um filtro, eu limpei as minhas redes sociais, eu limpei meu Instagram, arquivei tudo, gosto de lá olhar, lembrar, que legal, já fiz isso, já fiz aquilo, tem coisas que eu compartilho de lembranças que vem no Facebook, tem coisas que eu não compartilho, tem coisas que são legais compartilhar, por exemplo, hoje eu compartilhei a formatura do meu esposo, que aconteceu há 3 anos atrás. É uma coisa legal, não tem problema nenhum meus pacientes verem, mas eu vou compartilhar uma publicação da Jaque adolescente que estava numa balada e não sei o quê. Tem coisas que não são necessárias. Eu digo para vocês, não quero trazer no sentido do preconceito. Jaque, mas todo mundo sabe que a gente tem uma vida, todo mundo... Mas eu digo o cuidado que a gente tem que ter com isso, sabe? Do que vai interferir nas nossas vidas pessoais, né? Não tem problema eu colocar uma foto na praia de biquíni com meu esposo. Tá, ok, para algumas pessoas não tem problema, mas eu já que não tenho esse perfil de fazer isso, sabe? Posso colocar uma foto do Bernardo na praia, posso colocar uma viagem nossa, algo que eu acho bacana, que a gente... Mas eu não preciso levantar determinadas bandeiras, né? Porque, vamos supor, eu atendo um paciente que ele tem personalidade esquizotípica. Vamos supor, eu boto lá, tem dupla personalidade, outro tem dupla personalidade. Tem pacientes que a gente tem que tomar cuidado, tem pacientes que se apaixonam por nós. Então, isso provavelmente aconteceu em algum momento com vocês, do paciente acabar invertendo, né, os papéis ali no consultório. Então, vou eu colocar uma foto minha de biquíni na praia, para esse meu paciente que tem esse transtorno esquizotípico ver aquela foto, quando ele vai me ver no consultório, ele não vai me ver a Jaque profissional, ele vai me ver a Jaque de biquíni. Tu tá entendendo? Eu não quero trazer um discurso de preconceito, porque a gente sabe que existe a minha vida pessoal, que existe eu lá enfim, existem esses meus papéis, que eu posso ter esses papéis exercendo, né? Eu mãe, eu esposa, eu filha, eu isso, eu aquilo, mas tem que ver se isso não vai influenciar no meu consultório, né? Tem que ver se isso não vai, se determinados comportamentos não vão trazer resultados negativos para o meu consultório. A gente tem muita coisa se desmistificando, mas nós, da área da psicologia, a gente trata com DSM, a gente trata com CID, a gente trata com transtornos mentais, então a gente tem que ter um filtro de como que esses nossos clientes vão se posicionar diante desses papéis que a gente está exercendo. Certo? Falando, né, sobre essa questão ainda dos conceitos e métodos, pessoal, saúde.
falando ainda desses processos, né, de conceitos e métodos para a gente ir fechando, que é até as 6h30, eu vou abrir aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu não sei se todos tiveram acesso a esse livro, que eu mandei novamente para a Sara, mas eu posso mandar no grupo de novo, que vai ser a minha leitura de sugestão para vocês agora para as férias. Ih, abriu o documento errado. Para que no ano que vem, quando a gente voltar aos nossos estudos de caso, a gente volte com esse livro, tá? Deixa eu achar. Você poderia enviar? Eu não cheguei a receber também, não. Não? Tá, então eu vou enviar de novo no grupo, tá? Eu vou Ah, enviar de novo ótimo. no grupo, porque vai ser a minha sugestão de leitura agora nas férias para a gente discutir ele durante o semestre que vem, tá? Ele é um livro base para qualquer psicólogo sistêmico ele tem que ter, assim. Se não tem ele de forma física, temos que ter ele, né? Pelo menos o PDF dele. Eu vou encaminhar no grupo agora novamente, então. Estudos em psicossistêmica. Tá aqui. Ver se vocês conseguem baixar. Se vocês receberam, me confirmem. Não vai dar para a gente adentrar o tema dele agora, né? Mas eu vou propor para vocês subdividirem a leitura. Não sei qual é o jeito que vocês leem, porque ele é bem extenso, né? Mas a gente focar assim nas leituras. Cadê que eu pulei aqui? O contexto da terapia familiar, que é a parte 1, daí a gente vai ter a evolução da terapia familiar, os modelos iniciais e técnicas bases. Depois nós vamos ter os conceitos fundamentais da terapia familiar, que nós já estudamos isso nas primeiras aulas, a cibernética, a teoria dos sistemas, construcionismo, a teoria do apego, a comunicação, as escolas clássicas da terapia familiar, isso é bem importante, tá? As escolas clássicas. Essas leituras vocês podem estar fazendo agora nesse período das férias, porque a gente vai focar ele bem na sequência. Nós vamos ir desmembrando esse livro e estudando em cima dele no ano que vem, tá? Então eu vou propor essa leitura para vocês. Eu acho que hoje foi mais assim mesmo para encerrar o nosso ano, tirar algumas dúvidas e deixar alinhado para o ano que vem esse livro. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa que queira me perguntar, e aí a gente vai focando nisso, a gente vai ponto, ponto, página por página desse livro e conversando. E aí não vai ser mais só a Jaque falando e respondendo, né? É a gente conversando, vamos montar grupo de estudos, aí vamos por lá, a Sara e a Giza são responsáveis de determinado capítulo, daí elas vêm e trazem um capítulo para nós na próxima aula, e daí a gente vai fazendo assim, tá? Uma dinâmica um pouquinho diferente no ano que vem. Tá certo, gente? Foi muito bom estar com vocês esse ano, né? Sara, seja bem-vinda, por mais que seja a nossa última aula, mas já criamos aí um vínculo bem legal. Vocês têm o meu contato, se vocês tiverem dúvida, a gente pode ir conversando também ali no privado. E aí nós vamos ter grupo de estudo para o ano que vem. Tá bom, gente? Combinado, obrigada. Viu? Um beijo, boas festas para todos vocês. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E vamos seguindo, tá bom? Obrigada, Jaque. Obrigada, Giza, Ellen, Jennifer, quem ficou hoje na aula. Um beijão. Obrigada para você também. Tchau. Até bem. Tchau, tchau. Um abraço, então.